Quer conhecer uma estratégia massa de gestão da inovação que ajudou empresas como Microsoft, GE, Mastercard, PepsiCo a se tornarem mais inovadoras? Tá aqui, ó. Fala galera, sejam super bem-vindos ao canal Luiz Lima Neto. Aqui a gente fala sobre gestão da inovação, sobre tecnologia e sobre empreendedorismo. E nesse vídeo de hoje eu vou te falar sobre uma estratégia que eu coloco em prática todos os dias, a estratégia das 3 caixas. Esse livro é um livro muito bom que eu super recomendo, já fiz um vídeo que eu vou deixar o link lá no final com um resumaço desse de um outro livro, e no vídeo de hoje eu vou te falar sobre a estratégia das 3 caixas. Tudo que tá nesse livro aqui eu coloquei em prática, tá? E o que me chamou muita atenção desse livro aqui foram as empresas que disseram que colocaram essa estratégia em prática e que continuam colocando essa estratégia em prática até hoje. Só para vocês terem uma ideia, Mastercard, Colgate-Palmolive, Microsoft, Wipro, Hasbro, GE, PepsiCo, Caterpillar, uma série de empresas colocou a estratégia das 3 caixas em prática. E ela faz muito sentido mesmo. Então vamos lá. O Vijay Govindarajan, que é o autor desse livro, ele começa fazendo uma provocação que ele diz o seguinte: como é que você vai organizar, como é que você vai alinhar uma organização que tem um dilema com 2 atividades que são completamente distintas, que tem 2 propósitos simultâneos ou 2 objetivos que são simultâneos e que são distintos. Como é que você vai alinhar o comportamento dessa organização em torno de atividades que são extremamente conflitantes? Ou seja, se por um lado você tem que tentar maximizar a sua eficiência operacional, ou seja, fazer mais com menos, evitar erros, como é que ao mesmo tempo essa organização tem que se abrir para os erros, para as falhas, como parte de um processo de aprendizado e tentar começar a construir um futuro que é totalmente baseado em incertezas? Como é que você vai conseguir fazer isso? Então essa é a primeira provocação que ele faz. Uma segunda provocação que ele faz é como é que a gente vai abrir mão das crenças do passado e que trouxeram justamente a nossa empresa até aqui, ou seja, que fizeram com que a gente chegasse e tivesse sucesso no mercado tão competitivo. E a terceira provocação é como é que você vai gerir esse negócio que já existe e ao mesmo tempo tentar reinventar esse negócio, mudar esse negócio de uma forma tão drástica. Então ele faz essas 3 provocações e aí ele traz como solução para essas 3 provocações o que ele chama de estratégia das 3 caixas. A estratégia das 3 caixas, ele denomina uma caixa, a caixa 1 como uma caixa que é do presente, a caixa 2 como uma caixa do passado e a caixa 3 como uma caixa do futuro. E aí qual é a diferença entre essas 3 caixas e o que parece ser tão óbvio, por que é tão complexo e que tem um conjunto de desafios por trás? Vamos lá. Na estratégia da caixa 1, você tem que montar um time que ele vai gerenciar esse negócio atual com a máxima eficiência do negócio. Ou seja, você tem que utilizar tudo que está aqui já à tua disposição e tentar fazer com que você gere menos erros, menos retrabalhos, maximize esses resultados e dentro do teu core business você tem que fazer expansão de marca, né? Expansão de mercado dentro do core, tá? Lançando novos produtos e novos serviços que estão ali dentro do teu core business. Ah, moleza, mas tem um desafio associado. Qual é o desafio? Você tem que manter o foco nessas atividades de curto prazo, você tem que tentar otimizar assim, constantemente essa operação para ver se ela consegue atingir essa máxima eficiência e você tem que alinhar as recompensas do teu time ao atingimento dessas metas. Ou seja, gestão de eficiência operacional na veia. E aí, o que é que o líder que lidera essa caixa, qual é o comportamento que ele tem que ter? Ele tem que tentar estimular, engajar o time dele a alcançar esse máximo desempenho, ou seja, ele tem que criar uma cultura de fazer tudo com o menor esforço possível, da forma mais rápida possível, ou seja, ele tem que criar uma cultura que ela seja rápida e econômica. Aí a gente vai para a caixa 2, que é a caixa do passado. O que é essa caixa? O que é que ela é responsável pelo quê? Nessa caixa, esses líderes eles têm que criar uma cultura de abandonar as coisas do passado. Qual é o desafio dessa caixa? Ele não está pedindo para você abandonar o que está dando errado. É óbvio que o que está dando errado, você tem que parar de fazer. O grande desafio dessa caixa é que ele está querendo que você abandone o que está dando certo. Ainda enquanto está dando certo, ele quer que você comece a desconstruir isso. Porque você pode cair numa armadilha da complacência. O que é essa armadilha da complacência? É você achar que sua empresa é autossuficiente, nós chegamos até aqui, nós somos os melhores, nós não temos concorrentes, nós não precisamos de ajuda, ninguém tem o nosso nível de excelência
para nos ajudar a sermos melhores do que o que nós somos hoje. E aí, quando você menos espera, o mercado te ultrapassa e você não fica nem sabendo. Você começa a perder margem, você começa a perder eficiência operacional, a concorrência traz novos modelos de negócio, aí você está refém dessas armadilhas do passado. Então, o grande desafio aqui é tomar decisões para saber quais são esses valores, quais são essas hipóteses que têm que ser abandonados, principalmente quando eles ainda são úteis à caixa 1, que é a caixa da eficiência operacional. E aí, qual é o comportamento do líder? Ele tem que estar atento ao que a gente chama de sinais fracos, que são eventos que vão acontecendo nas margens, nas periferias. E aí, quando eu falo de margens e periferias, é nas margens sociais, nas periferias sociais, eventos que começam em pequenos grupos que são influenciadores, geradores de tendência para o futuro. E os líderes, eles têm que fazer isso promovendo ideias que a princípio são ideias divergentes e efetivamente combatendo o obstrucionismo, ou seja, a ideia de que não, a gente não deve mudar, ou as pessoas que são resistentes a essa mudança. Esse é o grande desafio do líder da Caixa 2. E aí, qual é a estratégia da Caixa 3? A estratégia da Caixa 3 é justamente preparar a empresa para um futuro que você não consegue prever, ou seja, criar um futuro que ele não seja linear, ou seja, que ele não seja só uma evolução do que você já faz hoje, e tudo isso com base em experimentações, com base em teste de hipóteses, em experimentações rápidas e de preferência de baixo custo, onde você só tenta diminuir risco, mas que você sabe que o risco e que o erro é parte dessa jornada. E aí o grande desafio dessa caixa é que a taxa de sucesso dessa caixa ela é extremamente baixa. Enquanto lá na caixa 1 a taxa de sucesso ela tende a ser mais alta porque você está fazendo algo que você já está acostumado a fazer, ela é a tua eficiência operacional. Você está no mercado que você já conhece, você está num cliente que você já domina, você está trabalhando com inovações que são apenas inovações incrementais. Nessa caixa você está desbravando assim, uma floresta totalmente nova. Então você não sabe aonde você vai chegar. Você tem que ir de fato experimentando e desbravando aqueles caminhos para quem sabe você chegar no local que valeu a pena. Senão você tem que dar passos atrás e tentar rotas alternativas. Então esse é o grande desafio dessa caixa, porque a taxa de sucesso dela é extremamente baixa e normalmente é uma caixa que acaba sendo priorizada em momentos de crise. Então o líder ele tem que estar ali todo o tempo estimulando o time, trabalhando com muita persistência, mensurando o progresso, não já com base em receita, muito mais com base no volume de aprendizado, nos resultados de aprendizado das experiências dessa caixa. Esse aqui é o grande desafio. E aí, quais são os cuidados que o VDI pede para que a gente tenha nessa gestão da estratégia dessas três caixas? É que esse presente ele é uma zona de conforto. Por quê? Porque ele, como é um local que ele é mais conhecido, como ele é um porto seguro, a gente quer sempre fazer parte do time vencedor. A gente quer estourar champanhe, a gente quer celebrar, a gente quer comemorar. E onde é que essas vitórias elas normalmente acontecem? Na caixa do presente. E essas vitórias elas acontecem de forma muito mais rápida lá, porque tudo é conhecido, já foi desbravado. Quando você vai trabalhar com a caixa 3, com todas essas incertezas, essas vitórias elas demoram muito mais tempo para acontecer. E como elas demoram muito mais tempo para acontecer, normalmente você tem fuga de talentos da caixa 3 para a caixa 1. Mas aí você começa a ter um problema. O presente, por ele ser menos inseguro, né, e por proporcionar no curto prazo mais vitórias consecutivas, ele acaba virando prioridade e acaba expulsando a atenção que você deveria dar à caixa 3 para tentar agregar através dela novas competências que seriam necessárias para desenvolvimento de novos negócios distantes desse teu core business. Seria o equivalente para quem já conhece os horizontes de inovação. Na caixa 1 você tem ali o horizonte 1 e um pouquinho de horizonte 2. Já aqui na caixa 3 a gente está falando do horizonte 3, ou seja, as coisas de mais longo prazo e que estão distantes do core, ou seja, que você vai ter que desenvolver novas competências e às vezes novas infraestruturas organizacionais para conseguir desbravar esses novos mercados. E aí o grande risco está justamente aqui. Quando você não foca na caixa 3, é como se você não estivesse exercitando uma musculatura que em algum momento ela vai ser exigida. E no momento que ela for exigida, ela não vai estar preparada. A tua musculatura, que vão ser vitais para uma questão de sobrevivência, elas não vão estar preparadas. Quando a concorrência passar por você, que você precisar imprimir uma velocidade, essa musculatura está fraca. E aí você vai ser ultrapassado. Esse é que é o grande risco de você não trabalhar com a caixa 3. E aí como é que eu trabalho com a caixa 3? O primeiro elemento é ficar
ficar atento a sinais fracos. E o que são esses sinais fracos? Como eu falei ali no comecinho do vídeo, são pequenos indícios que normalmente são difíceis de avaliar, mas que já mostram sinais de mudança. E são mudanças que são não lineares. Não é só uma mudançazinha incremental. Você tem que estar com um olhar muito atento, tem que perceber mudanças de hábito, mudanças na economia, tem que perceber mudanças culturais. A gente acabou de passar por um momento, ou a gente está passando, não sei quando é que você vai assistir esse vídeo, a gente está passando por um momento de pandemia. E nesse momento de pandemia, muita coisa mudou. O mundo é outro depois da pandemia. Muitas coisas que a gente acreditava que iam acontecer daqui a alguns anos, eles foram antecipados. Então esse é um momento meio que reseta todo mundo. Deixa todo mundo em condição meio que igual, porque ninguém previa que algumas coisas que aconteceriam só em alguns anos acontecesse tão rápido nesse momento que a gente está vivendo hoje. Então isso é uma grande oportunidade para quem ainda não começou a se preparar para o futuro, correr atrás, porque deixou meio nivelada essa corrida, para preparar essa tua infraestrutura, trabalhar com um time de dedicação exclusiva na Caixa 3. Isso aqui é uma grande dica que eu dou, você precisa de um time exclusivo para trabalhar com Caixa 3. Vai ser muito difícil você ter um time que trabalhe com Caixa 3 e Caixa 1 simultaneamente. Até porque, como eu disse lá no começo, as métricas de sucesso dessas caixas, elas são completamente distintas. E aí, quando você se prepara com a Caixa 3, você vai ter o que eles chamam, que o VDI chama de oportunismo planejado, ou seja, você está preparando a empresa para futuros que você não consegue prever. Quando surge essa oportunidade, você já estava preparado. Você mal sabia, mas já estava preparado. Vou dar um exemplo bem simples, que talvez fique mais fácil de colocar esse conceito aí na tua cabeça e no teu coração. Antes de acontecer pandemia, na empresa que eu trabalho, a gente já vinha trabalhando com modelo de home office. Eu estou falando isso muito antes desse momento que está todo mundo já trabalhando de casa. A gente já vinha experimentando, começou com 1 dia por semana, depois passou para 2, já estava fazendo 3 dias por semana a empresa toda. E de repente surgiu a pandemia, a gente precisou colocar todo mundo de home office. A gente fez 1 dia de ensaio, de teste com toda a empresa em home office, no outro dia já estava todo mundo liberado para trabalhar e preparado para trabalhar de casa. Enquanto outras empresas levaram mais de 1 ano para terem suas infraestruturas preparadas para que os seus colaboradores conseguissem trabalhar de casa. Então isso é uma espécie de oportunismo planejado. A gente não estava prevendo pandemia, mas a gente estava se preparando porque a gente sabia que isso era uma tendência do segmento. Eu sou de TI, era uma tendência do segmento. Então a gente já estava se preparando para um futuro que a gente não conseguia prever quando seria. De repente ele chegou, a gente já estava preparado, então isso aqui é o oportunismo planejado. E aí vou falar de novo para vocês da importância ou de alguns cuidados que a gente tem que ter gerenciando essas 3 caixas. Pessoal, é fundamental que vocês tenham um time exclusivos para inovação. E não confunda aqui o que eu estou falando com achar que a inovação ela tem que ser conduzida por um time especial e que o resto da empresa não tem que inovar. Não é isso. São inovações que são diferentes. A cultura de inovação tem que permear toda a empresa e todo mundo tem que estar preparado para trabalhar com inovação, para inovar. Mas a inovação que se trabalha na Caixa 1 é uma inovação incremental, é uma inovação linear. Pequenos avanços que você faz no teu processo, que já é um processo dominado para clientes que já são conhecidos. É diferente da inovação que se trabalha na Caixa 3, que tende a ser uma inovação, se você quiser colocar essa responsabilidade lá, tende a ser uma inovação não linear. São inovações que estão distantes do teu core business. Você está desbravando e experimentando outras coisas, outros negócios. E aí, para você trabalhar com isso, você tem que tentar reduzir os riscos. Para isso, você tem que trabalhar testando e validando hipóteses. E como é que a gente faz para potencializar os resultados? Toda vida que você tiver negócios da Caixa 3 que começarem a se demonstrar promissores, que você quiser dar escala a isso, você transfere isso para a Caixa 1. Porque ninguém executa melhor do que eles. Então você leva essa experimentação até o nível tal que você diz, não, aqui eu preciso dar escala, eu preciso fazer crescimento. E já não sou mais eu dentro do time da Caixa 3 que tenho que fazer isso, porque o meu time é um time de descoberta, de experimentação, o time de execução, o time de go-to-market, o time que sabe encantar cliente na venda e no pós-venda é o time da Caixa 1. Então você transfere da Caixa 3 para a Caixa 1 essa operação. Por quê? Porque esse é o objetivo da estratégia das 3 caixas. É que toda nova empreitada da Caixa 3 ela vire um novo negócio na Caixa 1. Vou dar um exemplo para vocês que tem aqui no livro também de uma empresa que já trabalhava com inovação e com tecnologia e que aplicou na veia a estratégia das 3 caixas, que foi a Microsoft. Com a chegada do Satya Nadella, a Microsoft passou por um processo de revitalização
que durou aproximadamente 3 anos e meio. Quando o Satya Nadella chegou, ele fez uma carta aberta para acionistas e para a empresa, dizendo que ele queria que os departamentos colaborassem mais, que eles iam rever estruturas organizacionais, que eles iam buscar parcerias fora da Microsoft para que eles ficassem mais competitivos. E aí ele fez uma lista de alterações e disse, quem quiser fazer parte dessa jornada tem que tratar de adicionar mais coisas de mudança nessa lista. É muito bacana. E ele revitalizou a Microsoft, né? Então é muito bacana ver empresas desse porte aplicando a estratégia das 3 caixas, e eu realmente acredito que você pode aplicar na sua empresa. E aí, para fechar essa estratégia das 3 caixas, tem 2 características que são fundamentais para a inovação, tá? Para a gestão de inovação corporativa. Ambidestreza ou ambidestria, que é a capacidade de trabalhar com esses 2 imperativos, ou seja, sempre buscar a máxima eficiência operacional e ao mesmo tempo tentar desbravar novos negócios. Daí a importância de você ter 2 times separados. E seletividade. O que é seletividade? É justamente a característica de você abandonar essas hipóteses e essas crenças do passado e que te trouxeram até aqui. É por isso a importância das 3 caixas e você ter 3 lideranças diferentes, uma para cada caixa. E o CEO da empresa organizando e mediando esses conflitos, eu vou botar entre aspas aqui, esses conflitos positivos que devem acontecer. A caixa 2 desafiando a caixa 1 a abandonar algumas coisas, abandonar ofertas, abandonar produtos antes que eles virem commodity. E aí eu lembro muito do Steve Jobs dizendo o seguinte: canibalize-se antes que a concorrência faça. Então o Jobs ele era perito de lançar um produto que matava o anterior. Foi assim, quando ele lançou o iPhone, ele matou o iPod. Então assim, ele era perito em fazer isso. Ele sempre dizia, quem tem que me canibalizar sou eu não tenho que esperar que a concorrência me mate. Eu me mato e estou sempre um passo à frente. E isso é a seletividade. Ao mesmo tempo, a caixa 3 tem que estar correndo atrás de desenvolver novas coisas e cobrando da caixa 2 espaço organizacional, dizendo, cara, vamos reduzir o nosso escopo de trabalho, vamos reduzir a quantidade de itens que a gente tem no portfólio para a gente inserir novos. Então a caixa 3 cobra ali a caixa 2. E a caixa 1 cobrando a caixa 3, dizendo, cadê as inovações para que a gente consiga enriquecer o nosso portfólio com novos produtos ou com novas ofertas distantes do core business. Então precisa ter alguém mediando, e isso é a beleza de um CEO que conhece essa estratégia aqui, porque ele vai fazer a mediação entre essas 3 caixas. Como eu falei para vocês no início do vídeo, eu aplico esse conceito da estratégia das 3 caixas todo dia, e estimulo o meu time a fazer isso. Todo o meu time leu esse livro aqui, a gente fez uma leitura desse livro com todas as lideranças da organização para a gente criar essa cultura baseada na estratégia das 3 caixas. Então eu super recomendo que você implante a estratégia das 3 caixas aí na tua empresa. No começo é difícil sim, mas vale a pena perseverar. Tudo na inovação é constância. Então, se você for constante nessa implementação, eu te garanto que essa estratégia vai funcionar e com o tempo isso vai ficar tão fluido, tão dinâmico, que vocês vão se comunicar até por telepatia. Diminui muito o nível de conflito, eu te garanto isso, e as caixas passam a colaborar mais. Você vai encontrar um equilíbrio bem bacana e isso vai impactar diretamente ao teu negócio. Tem outro vídeo, tá? Falando de 2 livros. Esse é um livro e tem um segundo livro super bacana chamado Dual Transformation. Esse outro vídeo eu vou deixar aqui no final desse vídeo aqui, para você clicar lá e dar uma olhadinha nesse outro livro também. De repente pode ajudar na tua empresa. Se você tiver gostado desse vídeo, achar que esse vídeo te ajudou, te serviu para alguma coisa, a única coisa que eu te peço em troca é simples, é só um like, só isso. Se você achar que esse vídeo pode ajudar outras pessoas, compartilha, é só isso, aperta aí no compartilhar, manda esse vídeo para algumas pessoas. Esse conteúdo ele tem que chegar a mais pessoas, porque eu sempre digo que o conteúdo liberta. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve. Esse canal sempre a gente está falando aqui sobre gestão da inovação, sobre tecnologia. Se inscreve aí no canal, você vai receber notificações sobre os vídeos que a gente sempre faz por aqui, beleza? Espero que esse conteúdo tenha sido útil para você. Te agradeço por ter ficado comigo até aqui e é como eu sempre falo, conhecimento liberta. Obrigadão, fica bem, tchau.